A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Meu nome é Renan, eu falo aqui para o canal Falando da Igreja e eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tem queimado no meu coração, que é a respeito desse versículo de 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, nessa série de estudo que nós vamos falar, eu quero abordar esse segundo aspecto aqui, que fala a respeito de manejar bem a palavra. E manejar bem a palavra também nos diz a respeito de aprender a respeito dos livros da Bíblia. Então é isso que nós vamos falar nesse vídeo. Eu quero te ajudar a aprender e a decorar todos os livros da Bíblia na sequência. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que é algo fácil. Você vai conseguir sim decorar esses 66 livros da Bíblia. Então, como que nós vamos estudar? A primeira dica que eu quero te dar é a forma de você aprender, que é separar, dividir os livros em blocos. Você vai ver que isso vai fazer com que você aprenda de uma forma mais fácil. Estudos de neurolinguística comprovam que informações que separamos por categorias, seja elas por assunto, por acontecimento, tornam-se mais fácil de se armazenar na memória. Então nós vamos separar alguns livros em blocos e você vai entender que isso é uma forma mais fácil de decorar, de aprender. Então nós vamos pegar os 66 livros da Bíblia e vamos categorizá-los. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que a Bíblia se divide em duas grandes partes. Eu creio que todos já sabemos, né? Que é o Velho Testamento, com 39 livros, e o Novo Testamento, com 27 livros. Então, essas duas primeiras grandes divisões, né, que você precisa entender, que é o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então, o Velho Testamento, nós podemos subdividi-lo em 5 outras divisões ou categorias. Então, nós vamos chamar de Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. E aqui tem a quantidade de cada um de livros que compõe essa categoria. Então, vamos lá. Os livros, então, do Velho Testamento que diz respeito ao Pentateuco são eles: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então lembra, Pentateuco são 5. São os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então a segunda categoria que nós vamos ver do Velho Testamento são os livros históricos. São compostos de 12 livros. Então começa lá em Josué. Então é Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então eu coloquei separado aqui, em blocos de 3, que vai facilitar você entender também. Então lembra lá, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então esses são os livros históricos. Dentro do Velho Testamento nós temos uma outra categoria, nós chamamos de livros poéticos, que começa lá com o livro de Jó. Então Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos, ou Cantares. Então são compostos de 5 livros, começando em Jó, terminando em Cânticos. A outra categoria do Velho Testamento é os profetas maiores. Esses profetas maiores são compostos de 5 livros também, começando em Isaías. Profetas maiores, simplesmente pelo fato do livro deles serem maiores do que os dos outros profetas. Então nós temos aí Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então lembra aí, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então são os profetas maiores. Então só para nós lembrarmos até aqui, nós vimos que a Bíblia se divide em 2 grandes grupos ou categorias, que é o Velho Testamento e o Novo Testamento. Dentro do Velho Testamento nós temos o Pentateuco, livros históricos, os livros poéticos, profetas maiores e agora nós vamos ver os profetas menores, que cá para nós é a maior dificuldade que as pessoas têm de lembrar, porque são pouco falados, pouco estudados. Mas você vai conseguir compreender aqui então uma forma simples de você decorar aí os profetas menores. Então, começando por Oséias. Então, Oséias. Depois você vai entender o porquê eu coloquei esse O de uma cor diferente. Então, Oséias, Joel, Amós,
Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, se você subdividir em 3 livros, você vai conseguir se lembrar. Então, nesses estudos de neurolinguística foi identificado então algo que nós chamamos de gatilhos de memória. Então, o que são gatilhos de memória? São coisas que te fazem lembrar do restante. Então, eu coloquei aqui essa palavra, né? Ona, para você lembrar de Oséias, Obadias, Naum e Ageu. Então, quando eu falar, por exemplo, Oséias, você já vai vir, consequentemente, já vai vir Joel. Então, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, com esse bloco nós encerramos o Velho Testamento. O Novo Testamento nós podemos dividi-lo em seis blocos. Chamamos de Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Epístolas Paulinas, Epístolas Pastorais, Epístolas Gerais, Revelação ou Profecia. E aqui os livros de cada um desse grupo. Então nós vamos ver que o primeiro grupo do Novo Testamento é chamado de Evangelhos, onde consta então a biografia de Jesus, começando lá em Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois dos Evangelhos nós temos o livro de Atos dos Apóstolos, que também nós consideramos como um grupo chamado Atos dos Apóstolos, contém um livro. Depois de Atos nós vemos as Epístolas Paulinas, que Paulo então escreveu às igrejas que ele plantou. Então, por exemplo, temos aí Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Então, novamente, eu separei em grupos de 3 para que você possa tornar o seu entendimento mais fácil. Então, lembre aí, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Então, essas são as epístolas paulinas. Depois das epístolas paulinas, nós temos as epístolas pastorais, que nós estamos revisando aqui, né? O PowerPoint aqui. Depois das epístolas paulinas, nós temos as epístolas pastorais, que eram epístolas de Paulo para os seus discípulos. Então, nós temos 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. 4 livros, epístolas pastorais. Depois das epístolas pastorais, nós temos as epístolas gerais, que é composta pelo livro de Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e o livro de Judas. Então, são epístolas gerais, começando em Hebreus, terminando em Judas. Então, lembra, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 3 João e Judas. Epístolas gerais. Então, só recordando até aqui, no Novo Testamento nós temos os Evangelhos, o grupo de Atos, que é composto pelo livro de Atos dos Apóstolos, as epístolas paulinas, epístolas pastorais e epístolas gerais. E por fim nós temos o livro que nós consideramos profético, revelação, que é o livro de Apocalipse. Então aqui no final eu coloquei um quadro para te ajudar a relembrar tudo aquilo que nós vimos, né? É lógico que você precisa rever esse vídeo várias vezes, que você precisa estudá-lo, você precisa entender. Então só quis te extinguir o seu desejo por aprender, né? Então, o quadro final nós temos o Velho Testamento e nós temos aqui as categorias: Pentateuco, livros históricos, poéticos, profetas maiores, profetas menores. Então nós temos aí Êxodo, Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômios, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel. Depois nós temos Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Terminamos aí os 39 livros do Velho Testamento.
Do Novo Testamento nós temos as categorias chamadas Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Epístolas Paulinas, Epístolas Pastorais, Epístolas Gerais, Profético ou Revelação. Então, começando de Mateus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossense, 1 Tessalonicense, 2 Tessalonicense, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e, por fim, o livro de Apocalipse. Eu espero poder ter te ajudado um pouco no seu aprendizado. E se você gostou desse vídeo, eu queria deixar aqui um pedido para você se inscrever no nosso canal. Aqui está o nosso canal no YouTube, a nossa fanpage no Facebook e aqui o meu e-mail, caso você queira entrar em contato conosco. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você desse um like para ajudar aí na nossa divulgação. E no mais, fiquem com Deus. Deus abençoe você e a sua família. Grande abraço.